Fala, mulherada do canal, hoje o vídeo de hoje é mais um react e dessa vez da Olena. Para você que está chegando agora no perfil, meu nome é Júlio Loyola, sou treinador especialista em estética para mulheres e saúde também. E nessa sequência aqui no YouTube, nessa playlist que você está assistindo hoje, o que eu fiz basicamente foi escrever lá na barra de pesquisa do YouTube, treino de glúteo, e fazer uma reação a todos os mais assistidos, e a Olena ficou aqui em quarto lugar dos que apareceram para mim, e ao que me parece, ela tem shape, então muito provavelmente vai sair conteúdo de qualidade aqui. E eu dei uma breve assistida no iniciozinho do vídeo, já gostei, então imagino que a gente vai ver bastante coisa interessante aqui para você ou ficar tranquila de continuar fazendo no seu treino ou começar a aplicar para quem sabe conseguir mais resultado, beleza? Então, se você curte esse tipo de vídeo, fica até o final e vamos ver o que a gente consegue tirar de bom aqui do vídeo da Olena. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é segunda-feira, vou fazer meu treino de glúteos, por isso, sem demoras, vamos começar o treino. Então, vamos começar com aquecimento, pode ser entre 5 a 10 minutos, e aqui eu inclino a passadeira ao máximo, neste caso, inclinação 15. Ótimo. E a velocidade vai ser 4.5, ou seja, é uma caminhada Olha que bacana. rápida e inclinada. Aqui o objetivo é aquecer o corpo. Ela está Não é trazendo cansar em demasia. uma Vamos cultura concentrar do treinamento deixar- que se perdeu, né? Depois da moda, da posturologia, né, e dos infinitos exercícios de alongamento dinâmico, que o pessoal chama de mobilidade, o pessoal esqueceu que dá para aquecer na esteira. Inclusive que é um dos, se não o mais visto nos estudos científicos como utilizado, a ferramenta utilizada para aquecer os avaliados, né, para serem testados. O pessoal sempre começa na esteira, em algum ciclo ergômetro, né? E olha só que bacana o que ela lembra. Um aquecimento simples, que não é para ser quase parando, mas também não é para você dar o seu máximo, porque o objetivo é aumentar a temperatura corporal. Depois que você aumenta a temperatura corporal, muita coisa ali em termos enzimáticos serão potencializados, otimizados para você conseguir treinar e performar melhor. Aí ela vem aqui para alguns movimentos de alongamento dinâmico, e isso aqui é um alongamento dinâmico, ou seja, uma maneira de você posicionar seu corpo de forma que as articulações alcancem grandes amplitudes. Veja como ela está com o quadril bem alongado, né? E ela está toda hora em movimento. Por que ela está toda hora em movimento e não fazendo aquele alongamento estático? Porque ela fez a esteira, ela aqueceu. Se ela começasse a fazer alguns alongamentos parada, ela ia reduzir a temperatura corporal, e não é essa a ideia, ia ser incoerente. Então, até aqui, não só a escolha, né, das atividades para aquecimento, né, esse pré-alongamento que ela está fazendo aqui, mas a ordem deles está tendo uma coerência muito boa, está casando muito bem. Então, Júlio, quero fazer um pouquinho de aquecimento na esteira, mais um pouquinho de alongamento ali dinâmico. Tem problema? Claro que não, super faz sentido, ok? E veja como ela chama isso aqui de aquecimento. Ela está aquecendo de forma específica o glúteo, visto que é um treino de glúteo que ela vai fazer. Ela quer jogar mais sangue para lá, quer lubrificar melhor a articulação do quadril, né, produzir ali o nosso líquido sinovial, que é o WD-40 do ser humano, que acaba sendo mais produzido à medida que a gente vai movimentando a articulação desejada, né? E é exatamente o que ela está fazendo. Em nenhum momento chamou de pré-ativação, tá? Até porque isso nem existe. Hein, olha que curioso o que ela faz aqui. Ela tá vindo para a cadeira abdutora, ela colocou um abimete, se não me engano é o nome dessa almofadinha pequena, e mais uma toalhinha. A toalha deve ser para não deixar o suor ali no assento, o que é bacana, é higiênico, é interessante, uma ideia que talvez a gente poderia trazer mais para o Brasil. E o abimete aqui é provavelmente porque ela vai ficar mais para frente e não vai ficar encostando o quadril nem as costas no encosto das costas, tá, da máquina. Provavelmente ela vai ficar mais para frente. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos começar com o primeiro exercício do treino de hoje. Ó, já inclinou. Vai ser na abdutora. É uma das minhas máquinas favoritas. É isso mesmo. Começando com pouca carga, vou fazer 20 repetições aqui. Ó, inclinou o tronco um pouquinho mais para frente. 2. Dessa forma, posiciona o quadril de uma maneira que provavelmente o glúteo máximo vai conseguir contribuir melhor para esse momento de abdução. Excelente escolha, visto que é um treino para glúteos, tá? 10. E aqui tá puxando algumas repetições ali, ela falou que seriam 20 repetições, né? Tá parando numa isometria. E isso aqui nada mais, nada menos é do que um aquecimento, tá? Se for ver, ela não tá nem tendo dificuldade, tá respirando, tá conversando ao longo da série. Então mostra que não é uma série que demanda muito esforço. E agora mais 10. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dúvida que pode aparecer
9 que esse tipo de e 10. aquecimento super bem elaborado, primeiro começa na esteira, aí depois vai para um alongamento dinâmico, depois vai para mais um aquecimento específico no exercício. Júlio, tudo isso é Vou necessário aumentar a para carga me proteger e de faço lesão, a para eu diminuir segunda as chances da lesão acontecer? série. Não, a gente não tem Mais evidências 15 repetições disso. aqui. Tá? Por enquanto, ao que parece, 2, aquecimento 3, é uma ferramenta que você pode 4, utilizar para melhorar a tua 5, performance e quem sabe até a tua 6, percepção de como é que 7, você está performando. 8, Tá? Agora, falar que 9 um aquecimento e 10. como esse vai prevenir Isometria. lesão ainda é muito O que eu estou a precoce fazer para não aqui? dizer outra Estou coisa. a mandar Inclusive, a o gente mais também não sangue pode dizer que esse possível tipo de aquecimento esta vai aumentar zona os aqui, teus porque é do glúteo, por resultados, isso nós tá? sentimos Mas muito chato se você gosta no de final do treino. treinar sentindo que muito você já está sangue com um vai para a leve zona que nós pump no trabalhamos. músculo alvo, que você já Então, está agora, mais aquecido, a temperatura do estou seu aqui corpo está sem mais alta, né? descanso, Você já começa a transpirar, fazer não tem 6 problema em fazer. seguidas Só para toma já cuidado mandar para esse teu aquecimento bastante não ser sangue. quase um treino e você acabar perdendo rendimento 2, a hora de você 3, precisar performar de 4 verdade. e Tá? 5. Aqui, E já na minha está. opinião, o aquecimento já está muito longo, mas a princípio não Aqui. tem algo de errado nisso, Terceira tá? Veja série, que ela coloquei evita a 70 falha aqui nessa quilos. série de aquecimento. Né? E Eu vou avançar um pouquinho porque acho que ela vai ficar vamos um fazer 12 tempinho aqui repetições. aquecendo na cadeira abdutora até que ela comece a fazer pesado de 2. verdade. Na realidade, ela terminou a série ali, fez uma série pesada de cadeira abdutora e é super coerente quando a gente pensa no trabalho de glúteo máximo. A gente sabe que naquela posição, quadril 90 graus ou até um pouco mais flexionado, a gente vai conseguir direcionar bastante desse esforço para o glúteo máximo, tá? Nas abduções. Com a barra, esponjinha, para não alijar. Vou começar já com 10 de cada lado. Bora lá. Segundo exercício que ela está trazendo, elevação pélvica. Não tenho o que falar, já não é mais, não existe mais uma dúvida se esse exercício realmente trabalha o glúteo máximo, né? A gente já tem evidências suficientes aí trazendo essa informação pra gente. Usamos sempre discos grandes, mesmo E veja só a faças questão, né, 5 cultural da cada lado. toalhinha também ali protegendo, Discos né, o maiores, contato direto usa, porque da assim pele depois dela entras por com baixo o da banco, barra né? Uma questão higiênica e já interessante. estás pronta. Ela comentou fazer também do exercício. apoio aqui, Outra né, coisa esse que protetorzinho costumo ali, fazer né, quando que estou a geralmente é treinar, protetor de se tiver trapézio, ela nada tá muito sério, colocando ou ali já para também o para ginásio, aliviar essa pressão que vai acontecer no quadril, sinto-me excelente. muito mais confortável. Ó, ela tirou Fazer ali a isto. toalhinha de cima São e dicas colocou das embaixo. meninas. Então eu tapo a minha Ah, preciosa. é uma dica Tapo importante, desta tá? forma. Ela tá falando Agora, aqui como eu que virei utilizou para tapar ali, né, para a parede, a marcação que fica numa calça, num shorts mais justo. É totalmente coerente fazer sem utilizar, especialmente porque atuar. em alguns momentos, em algumas academias, 3, você 2, não vai 1, conseguir vá. ter a tranquilidade de treinar 1. sem ter alguém ali reparando e, né, te julgando porque, sei lá, você tem um corpo normal, né, que tá um pouco à mostra. Então, elevação pélvica, e percebam o seguinte, ela tá fazendo aquecimento aqui na elevação pélvica também. Então, não é porque você está no seu segundo exercício do treino que você não precisa aquecer de forma nenhuma, ou que seja errado aquecer no segundo ou até terceiro exercício do treino. Muitas vezes, para você assimilar a carga que você está utilizando, é importante que você comece de pouquinho, mesmo que seja o segundo ou até terceiro exercício do seu treino. E é o que ela está mostrando aqui na prática, tá? Bem legal. Vamos dar uma avançada para ver, então, as séries pesadas da Olhando aqui na elevação pélvica. Então, olha só duas coisas que acontecem aqui. Primeiro ponto, ela utiliza presilhas, porque esse peso não pode ficar deslocando para um lado e para o outro, correndo o risco dela se desequilibrar e, quem sabe, acabar até se machucando, né? Com um peso desse saindo, caindo no pé dela ou até de uma outra pessoa que estiver passando ali perto. E as séries têm muito mais esforço. Veja a cara dela mais séria, o esforço que ela está fazendo para subir. Naturalmente, a velocidade do movimento começa a ficar mais lenta, tá? Isso tudo é sinal de uma maior proximidade à falha, né? Comparando essa série aqui, que é uma série válida, com a série anterior, que era uma série de aquecimento, tá? Mas, por enquanto, cadeira abdutora e elevação pélvica, combinação perfeita para treinar os glúteos, especialmente o glúteo máximo. E ela segue aumentando o peso, né? A famosa série piramidal. Você aumenta a quantidade de peso que você está utilizando e, em consequência disso, diminui a quantidade de repetições também, ok? É uma estratégia interessante para você ir se desafiando cada vez com pesos maiores ao longo das séries, tá? E ela faz algumas séries aqui de elevação pélvica. Perfeito. Terceiro exercício do treino, olha só. Ela trouxe um step. E step, se tem um só, muito provavelmente é um exercício unilateral. Exercício unilateral, foca em glúteo, vai ter um step down, vai ter um recuo, vai ter um búlgaro, alguma coisa assim. Vamos ver o que vai sair. Pegou uma barra,
Ainda pode ser um RDL, né? Mas não faria muito sentido. Vamos ver o que vai ser. Colocou a barra nas costas? Só pode ser um recuo. Olha só. Perfeito, recuo. Excelente exercício. Vai exigir bastante do glúteo máximo nesse ângulo de maior alongamento do glúteo, tá? Veja quanto ela flexiona o quadril, tá? O joelho também está flexionando legal, mas em função das forças de reação do solo, né, com esse deslocamento para trás, ela acaba por favorecer o braço de alavanca que é formado para o quadril. Então, mesmo que o joelho acabe flexionando bastante, tendo, né, uma participação ali considerável do quadríceps, ela consegue diminuir isso simplesmente pela direção do movimento, né, para trás. Tá? Excelente. Putz, não tenho o que falar. Recuo alternado, excelente exercício para o trabalho do glúteo máximo. Eu recomendaria que vocês fizessem no Smith, por 2 pontos. Primeiro porque é mais seguro, né? Se você falhar, então é só você prender a barra e sair, tá tudo certo. E segundo porque é mais fácil, não tem todo esse trabalho para alguém colocar ou tirar o peso das suas costas, ou até mesmo você ter que fazer isso sozinha. Inclusive, se você está conseguindo colocar nas costas o peso sozinha, né? Tirando daqui da frente, colocando nas costas, o peso que você vai utilizar para a perna, muito provavelmente esse peso está leve, tá? Glúteo, perna em si. E quando tem barra nas costas, eu foco mais realmente naquilo que interessa. Uhum. Ela comentou aqui sobre utilizar halteres, né, que cansa mais os braços e não as pernas, que é o foco. Se você estiver utilizando o strap, pode ser uma alternativa para você utilizar, né, fazer com os halteres sem ter tanto prejuízo assim na fadiga dos braços. Excelente exercício, não tem o que falar. Ver se ela traz mais alguma dica aqui. As cargas mais altas. Ó, uma mudança que teve agora, ela aumentou o peso e colocou um cinto lombar. Esse cinto lombar, gente, ajuda a manter a pressão intra-abdominal maior. Isso garante uma melhor estabilização, tá, da coluna ao longo do movimento, ok? Júlio, precisa utilizar isso aí com maiores pesos? Não, não precisa. Você pode se desenvolvendo sem precisar, tá, desse ajuste. A gente dá um força máximo no step, sai e finaliza fora do step. Então, olha só, o que ela está trazendo aqui? É um drop set, tá? Esse drop set não é necessariamente de peso, ela está fazendo um drop de amplitude. Então, ela faz uma série com máximo de amplitude com o pé da frente acima do step. Aí, quando ela já não está mais aguentando lá, ela faz mais algumas no chão, onde ela não vai conseguir descer tanto, ok? Júlio, preciso fazer isso para ter mais resultado nos meus treinos? Provavelmente não, tá? Mas é uma estratégia que você pode utilizar. Eu acho mais interessante fazer o drop com peso mesmo, tá? E não de amplitude, né? Pelo menos nesse caso. Então, até agora a gente tem cadeira abdutora, elevação pélvica e recuo no step. Se parasse aqui, já estava ótimo, mas ela continuou. Ela está trazendo aqui o que provavelmente vai ser o bom dia na máquina V-Squat, tá? Bom dia é aquele exercício que a barra vai nas costas e você desce como se estivesse fazendo um stiff, sabe? Então dê uma olhada lá. Quadril bem para trás e avança com o quadril. Se vocês notarem, o quadril dela só tem uma direção, horizontal. Ele vai, depois ele volta. O quadril ele não vai para baixo. É só para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Movimento de dobradiça. Vai ter trabalho do glúteo máximo? Com certeza. Mas em função, né, do joelho estar ali praticamente totalmente estendido, posterior de coxa acaba sendo bastante solicitado aqui também, ok? O que não desqualifica o exercício de forma alguma, mas é importante você saber isso na elaboração, né, e na escolha dos exercícios do seu treino. Então, bom dia aqui na máquina V-Squat. Também um bom exercício para glúteo, ok? E posterior. Eu, se eu não me engano, ela até dá o exemplo de alguns exercícios para fazer livre, ó. Por exemplo, esse aqui ela dá o exemplo de como fazer livre. Pegou a barra aqui, mesmo setup da máquina, a diferença é que você faz com uma barra. Olha o quadril, ó. É para trás e para frente. É este. Simples. Aproxima abdominal até os joelhos e depois levanta. É isso aí. Sem esticar os joelhos, tá bem? Bom dia também, um excelente exercício, super faz sentido dentro dessa proposta de focar mais em glúteo, tá? É só isso. Ou então, vamos avançar mais um pouquinho. Se não se sentir desconfortável. Ah, olha só, ela está dando algumas opções, caso você não queira fazer ou não consiga fazer o bom dia. Ela sugere o stiff, tá? Stiff, Júlio, vai trabalhar glúteo? Vai trabalhar glúteo.
Mas das propostas, né, das variações do levantamento terra, o stiff talvez não seja a melhor opção. Talvez o RDL seja melhor do que o stiff, mas ainda assim, o stiff vai trabalhar glúteo, tá? Isso é incontestável. Próximo exercício é um levantamento terra de novo, né? Então ela passou um stiff, que é um levantamento terra com a perna esticada, e agora está passando um levantamento terra mais sumô, com as bases mais abertas, né? E utilizando ali um kettlebell para descer mais. Geralmente o levantamento terra é um exercício que acontece quando o quadril no máximo atinge a altura do joelho. Veja que o quadril dela vai abaixo da altura do joelho. Alguns treinadores chamam esse padrão de levantamento terra de straddle lift, tá? E o que isso muda? Provavelmente muda o quanto que vai participar o quadríceps, quanto vai participar o glúteo, tá? E melhor do que ficar pensando o que é melhor, o que é pior, coloca no seu treino, testa, vai ver como é que você se sente, isso é muito importante também. Então, tá aumentando o peso, igual ela fez em outros exercícios, né, e aumentando o peso ao longo das séries, mas também é um movimento bom. E aqui, se ela começar a colocar mais exercícios, provavelmente vai começar a ficar repetitivo, tá? Porque ela já trabalhou praticamente todas as funções do glúteo máximo. Teve extensão, né, alongada, teve extensão trazendo um estímulo ali na parte mais encurtada do glúteo, teve abdução, então não tem muito mais como diferenciar daqui, tá? A gente começa a incorrer em redundância, né, em sobreposição de estímulo. Então vou dar uma avançadinha aqui, eu vi que tem mais um exercício que ela faz livre, que é o 4 apoios, né? Extensão de quadril, famoso glúteo 4 apoios com o joelho estendido. Então, é um exercício livre, muito fácil para qualquer pessoa fazer, né, na academia. E é um exercício que muito provavelmente você vai conseguir fazer sem precisar revisar com ninguém, porque esse tipo de exercício ele está entrando em desuso nos treinos de musculação. Muito porque pela má fama, né, tem muito treinador que fala que esse é um exercício horrível, quando na realidade é uma opção para muitas pessoas que não têm, né, acesso a academias com muitos equipamentos, então continua sendo um exercício válido, tá? Então veja o movimento, não dá para ter muita noção disso, mas pela experiência prática de campo a gente entende, mas ela está fazendo uma extensão, o quadril está levemente rotacionando para fora na hora que sobe, tá? Então essa rotação externa aqui pode estar até sendo intencional, né? Visto que ela é uma pessoa que realmente entende muito de treinamento. Profissional capacitada. Excelente. A única questão aqui, que vocês notarem, pelo fato dela estar usando muito pouco peso, ela está fazendo uma série atrás da outra de cada perna e não está sendo nenhum problema para ela isso. Sabe por quê? Porque ela tem muito condicionamento, ela tem muito músculo. Então esse pouquinho de peso aqui deve estar fazendo cócega, tá? No glúteo dela. Muito provavelmente, para ela conseguir fazer uma série em que ela precisasse parar a perna direita, respirar, para daí conseguir fazer a perna esquerda, ela vai ter que usar muito mais peso. Esse é um dos problemas desse exercício. Inclusive, eu comento um pouquinho sobre isso, sobre essa peculiaridade desse exercício aqui, que é a dificuldade de progressão, no nosso vídeo da tier list. Se você não assistiu, clica aqui em algum lugar dessa tela, porque vai ser importante você entender um pouco mais como a gente classifica, né, se um exercício é bom ou não tão bom assim para o glúteo na hora de você construir o seu treino. E é isso. E ela finaliza o treino agora com alongamentos estáticos. Olha, ela fica mais tempo na posição, trabalha a respiração. Isso tudo também envolve uma questão mental de finalização de treino, tá? Muito interessante. Júlio, preciso fazer esse ritual de finalização de treino também? Não precisa, mas tá tudo bem se você fizer, tá? Tá tudo bem se você fizer, até porque é uma maneira de você, digamos assim, setorizar períodos do seu dia, né? O período de você ficar com a tua frequência cardíaca lá em cima, estourando, de treinar, de se esforçar, passou, agora é o momento de relaxar, né? E se for ter algum outro tipo de estresse que não seja mais o físico, né? Maravilha! Olha, eu dou uma nota aqui de 9 de 10 para esse treino da Olena. Achei muito bacana, informações muito construtivas. Lembrando aqui, gente, que a ideia desse React aqui é extrair o máximo de pontos positivos e, quem sabe, algumas reflexões de algumas coisas que talvez não faça tanto sentido assim quando a gente analisa a literatura, tá? Mas é importante a gente entender um contexto, o objetivo da Olena com esse vídeo aqui também, tá? Que é trazer informação para vocês, mostrar para vocês como é fácil, tá? Simples treinar, né? Um objetivo de forma clara, de forma específica, né? Ela trouxe dicas práticas também, então não ficou assim enrolando muita informação. Gente, 9 de 10, tem algumas peculiaridades a respeito de organização de treino, escolha de exercício que eu faria um pouquinho diferente,
para fazer um vídeo, né, para todo mundo, né, falando sobre um treino geral de treino de glúteos, mas essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, não necessariamente está errado o que ela está trazendo aqui. Inclusive, eu preciso que vocês vão lá no canal da Olena, fuzilem o like desse vídeo aqui, que é um vídeo muito bacana. Sigam ela também aqui nas redes sociais. É o que me parece, por esse vídeo, é uma mulher que traz muita informação de qualidade e é importante que as mulheres estejam juntas nessa, porque infelizmente, especialmente aqui no YouTube, o que tem de mulher ensinando besteira para outras mulheres a respeito de treinamento e alimentação é triste, tá? Então vocês precisam colar com esse tipo de perfil aqui, beleza? E então, chegamos ao fim de mais um vídeo de react da playlist dos reacts de treino de glúteo aqui do canal. Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de assistir os outros dessa playlist. E também, se você tiver algum tipo de assunto diferente que você queira ver, algum tipo de react de vídeo que você queira que a gente faça por aqui no canal, não esquece de deixar isso escrito aqui nos comentários para eu saber. E também preciso que você compartilhe, preciso que você lembre de se inscrever no canal, fuzile o like, porque todas essas questões são maneiras de você facilitar o meu trabalho aqui, porque assim o algoritmo entende que é um conteúdo bacana, que é um conteúdo interessante, vai distribuir melhor na plataforma, isso vai favorecer para que eu volte aqui e continuar entregando esse tipo de conteúdo aqui para vocês de forma gratuita, beleza? Te vejo no próximo.